Estamos chegando ao nosso décimo episódio, Giovana Perantoni, do nosso podcast. Fala Jovem. Um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. E o tema hoje é para quem gosta, particularmente para quem tem interesse na formação do cirurgião. Que é o tema? Qual é? residência médica. Desafios da Em residência médica. cirurgia, no caso. Desafios, viu? Desafios. Hoje nós vamos aqui para as câmeras chorar nossas pitangas, nossas lamentações, nossos choros, nossas lágrimas. O choro é livre, o E choro é cantar livre. nossas vitórias também. Com porque certeza. Não dizer isso Vantagens, desvantagens, tristezas e felicidades. da nossa formação depois da medicina. Porque a medicina já é um desafio, mas quando você acha que está tudo resolvido, né? Você passa no vestibular, você diz, pronto, agora eu estou com a vida feita, acabou. Como diz minha amiga Ana Lina Karenina, a gente foi lá e ainda marcou o X errado de novo e fez cirurgia. Não. Todo mundo quer realizar, não tenho certeza disso. Não é com essa não. Mas pronto, Bem, mas o assim, romântico. essa ideia de reta final, ela não... Não existe. Não existe nada final. Não existe. Mas quando você tem lá seus 18 anos ou 20 e alguma coisa e você passa no vestibular, você diz, pronto, acabou, é tetra. Passei. Você Passei. é iludido, né, no caso. Não, eu era. Você não vai apresentar nossas convidadas lindas e maravilhosas? Eu estou esperando. É porque eu já veio sou da antes, né? casa, Então, já sou da casa. Ai, atrevido. Estamos aqui com a doutora Fernanda Lobo, cirurgiã geral, pelo nosso querido Hospital Universitário Onofre Lopes, Amo. a Casa de Onofre. E ela é cirurgiã vascular pelo Instituto Barão de Lucena de Recife, Pernambuco. A maior, viu? Bem-vinda, Fernanda. De todas. Fazia tempo que eu não a via. Não é? É um prazer imenso tê-la por aqui. Verdade, na residência, não foi só? Desde a residência. Quando elas falavam mal do meu médico. E Vamos falar hoje. Não posso desmentir. Tô brincando, professor. E estamos aqui com a querida Jéssica Teles, doutora Jéssica, que já esteve conosco em podcasts anteriores. Jéssica tem residência de cirurgia geral pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, está aqui pela segunda vez para a gente chorar. Muito obrigada. Hoje vai ser... Ela disse na última, viu? Que ela zerou. Zerou a vida, e ela está zerando a vida pela De segunda novo, vez. velho, é muito tudo podcast. Sério. Agora eu vou fazer a minha apresentação, né? Sim. Porque, afinal... A nossa musa inspiradora. Ah, Apresentação de Nome hoje, né? da nossa turma. eu preciso falar que tem sempre uma marmeladinha. As duas são grandes amigas, Instituição, né? confidentes. Você diz assim, não, rapaz, isso aqui eu não gosto não, eu trouxe porque fala bem, Não vem, tem né? autoridade sobre o assunto, sempre é uma amiga, né? Mas elas falam bem também, elas são Não, inteligentíssimas, mas eu tô- competentes, você entendeu? Não trouxe ninguém só por Então, causa disso. na verdade, eu sou uma pessoa que, ao longo do tempo, eu aprendi a cuidar das pessoas, assim, tomar cuidado com relação às pessoas que me cercam. Então, assim, aqui é o seleto grupo das bestas, entendeu? Na sua sala, Tem, elas andam comigo. dela. As pessoas me perguntam sempre, né? Quem são essas meninas aqui? Cadê a senhora? Aí eu falei assim, na verdade, essa turma é a minha turma. Eu não estou na foto. Mas eu sempre levo elas comigo. Até É o porque- quadro que anda comigo, né? Quando eu saio de um consultório para outro, ele sai comigo. quadro anda. Ele sai comigo. Eu não atendo sem vocês. Até porque Oi? Tu leva pra aquele- Não, quando eu saio de um consultório para outro. Entendi. Às vezes eu mudo a Não sabia sala. dessa informação. É, O quadro andava. os outros quadros ficam na sala. Aquele é o único que sai comigo. Eu não atendo sem É o vocês. cenário, Jéssica, é o cenário. Foi Quando muito- você está atendendo no consultório, você tem um cenário, entendeu? Aquelas fotinhas que você vê. Faz eu sou com a parte da família. skin, né? Exatamente, pescoço. Pescoço. Foto com a família, sei o quê, cachorro, os carrinhos lá do meu menino, tudo aquilo ali é montado para eu atender. Quando eu saio, desmonta tudo. Aí atende o outro, Aí tem lá a foto da família. Porque Então, o mesmo eu não tenho aquele quadro que eu mandei fazer para mim, É um que cenário. tem aquele formatozinho, aquele quadro que é borboleta, tem perfeito. aquele Aquele quadro fica naquele consultório, aquele quadro não anda comigo. Vocês andam comigo, minha gente. Até porque nesse se nível. estamos aqui, tem grande influência sua. Total. Ah, Com certeza. Não. Aqui que eu em digo tudo. na trajetória Mas profissional. nós choramos muito juntas, na verdade. Eu vou começar esse podcast contando o episódio mais engraçado delas e da turma delas. Porque de vez em quando chegava uma comigo para reclamar, né? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Todo dia, né? Sempre. Toda hora. Aí, reclamando. Teve uma hora que eu parei e eu falei assim, vem cá. Vocês só estão reclamando, ninguém está fazendo nada para mudar, ninguém vai falar com ninguém consegue ver por que não faz isso, por que não faz aquilo. E vocês estão no moído da reclamação. Dá para sair desse moído da reclamação? Senão vocês vão ficar só reclamando.
eu só quero reclamar. Jéssica, eu só quero reclamar, eu não quero resolver. Fiz, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Deixa eu falar essa história aqui antes de eu entrar. Por que vocês resolveram seguir essa carreira? Pergunto-me. Até hoje. Terapista tentando resolver. É. Eu sempre quis fazer neuroclínica durante a faculdade. Passada, mulher. Nem eu sabia. Não sabia Também disso. não. E aí, Você terminou onde? terminei na Ela era UNP. minha veterana. Ah, vocês são da UNP, ajuda. É. Na verdade, eu era aquele... A gente, eu Na tenho residência coração também, mais bom. ou menos, viu? Vocês Então não eu tretando não também. odiava a Jéssica, Eu não. também não lhe odiava. Mas Mas assim, Tá tudo Enfim, certo. ok. afinidades encontramos depois. Sim, eu era aquela pessoa que as pessoas perguntavam, e aí, vai fazer o quê de especialidade, né? E eu dizia, eu ainda não sei, eu só sei que eu não vou fazer cirurgia. Eu era essa pessoa. Até que no 11º período, eu encontrei... Iluminação. Minha Eu gente, no encontrei- final, na reta No final. final, eu encontrei pessoas, cirurgiões, porque assim, o cirurgião, pra mim, era o protótipo de homem grosseiro que gritava, que tratava todo mundo mal, que jogava as coisas, Que né, tem muito. nos outros, enfim. E aí eu não me identificava com isso, então eu achava que cirurgia não era pra mim. E aí no penúltimo período ali, eu encontrei pessoas maravilhosas que me mostraram que não era assim, né? E aí eu consegui me ver dentro da cirurgia. Inclusive, com certeza ele não vai lembrar disso, mas pra mim é inesquecível, Anderson da Liga Cirurgião Sim, Oncológico. sim. Eu tava numa cirurgia com ele me perguntou o que, é que eu ia Eu tenho fazer. uma parceria muito boa com ele, é muito bacana. E aí É. e aí eu falei isso, né? De, não sei ainda, só sei que não farei cirurgia. E aí ele falou, pois eu acho que você vai fazer. Você leva jeito. Eu não levo jeito. Aí ele, não, um cirurgião reconhece o outro, você vai fazer cirurgia. E a partir desse momento, assim, foi um momento decisivo que eu comecei a me ver como cirurgiã, né? Como a possibilidade de ser cirurgiã. E aí mudei completamente o rumo da minha vida e fui fazer cirurgia. Se foi a escolha certa, não sei. Acho que sim. Foi, amiga. Até agora Foi. está sendo. Mas, enfim, o futuro dirá. Eu acho que a gente da cirurgia, eu falo que algumas pessoas vão aprendendo a como você andar nessa vida e outras parece que nascem para coisa, assim, você mal convive com elas, você vê que você nota que o cirurgião ele é mais proativo, ele tem outro tipo de ele tem outro tipo de raciocínio. Então, assim, às vezes o estudante vai me ajudar pelo jeito que ele me ajuda ali, mais ou menos a gente tem esses insights, assim, você não tem muito jeito de clínico não, né? A pessoa acaba ficando confortável ali. Isso não tem a ver com grosseria. Não é sobre isso. Não, né? Que as pessoas não. têm esse. Tá aqui um exemplo. Vocês duas têm Minha esse é perfil. Muito meiguinha. É Ela verdade. Totalmente resolutiva. Até a página 2. Isso, é verdade. Mas vocês duas têm esse perfil, né? Vocês são muito proativas. Eu, de fato, apesar de você ser muito linguaruda, eu não vejo vocês em outra especialidade, não, tá? Também. Você é muito cirurgiã, não tem jeito. Vocês me fizeram lembrar quando eu conheci, como a gente falou no último podcast que Jéssica participou, quando eu conheci Milene. Para mim, ela tinha, minha esposa, para mim ela tinha era o protótipo de cirurgia, mas não quis fazer cirurgia. Jamais. Ou seja, é um elogio. O que eu conheço né? da sua esposa, eu não acho que ela tenha perfil Mas nenhum. você não conhece como eu conheço. Ah, com certeza, né? Ainda bem. Mas ela tem esse perfil exatamente, de ser resolutiva, objetiva, pragmática. Sem moído, sem moído, arrudeio. Sem arrudeio, mimimi, né? Sem mimimi, fala o que tem que falar. Faz quer o que resolver tem que logo, faz o fazer. tem que fazer. O menino tá assim, até comentei isso no podcast. O menino tá assim, vamos fazer isso, acabou. Eu digo, beleza, é isso mesmo. Só não quis fazer Parece que isso. abre os fluxogramas e minha cabeça funciona Mas assim. Eu acho que o cirurgião é a pessoa que gosta de desafio. O clínico também, mas o cirurgião, ele mete a cara ali, né? Muitas vezes a gente entra na cirurgia e não sabe nem o que vai fazer, né? E entra com medo. Tem um mas vai planejamento, com mas medo. sabe que aquele planejamento pode sair totalmente fora. Você entra com medo, né? Claro, não sempre, mas em determinadas situações. E você vai com medo mesmo, né? E com relação aos desafios da residência, assim, vamos começar falando da residência de cirurgia. Era o
que eu ia perguntar. A Fernanda vai ter, na verdade, uma comparação, né, com relação ao que ela viveu na geral, que foi num serviço, e o que ela viveu na especialidade, que já foi em outro serviço, né? Eu acho que isso faz diferença. Eu também que fiz em serviços diferentes. Eu queria falar que você dissesse, para responder essa pergunta de Gi, as expectativas que vocês tinham. Ah, passei na residência, show, vou fazer cirurgia, agora eu sei que não tem nada resolvido, que é outro caminho para... Eu vou começar aqui. Eu queria saber o que é que vocês pensaram assim, porra, amanhã começa a residência. Como é que será que vai ser? Qual foi a expectativa que vocês tinham e qual foi a realidade que se apresentou para vocês? Vou começar aqui, porque eu acho que vai ser mais polêmico. Começa falando da sua expectativa e de como da foi. Minha expectativa. Assim, inclusive... O pré e o pós, né? Repetirei muitas coisas que falo na minha terapia aqui. Eu acho que eu nunca quis tanto uma coisa como passar na residência. Nunca, assim. Eu nunca foquei tanto. Eu sei como é. Eu queria, tipo assim, mais do que tudo na minha vida. Inclusive, algumas coisas me arrependo pela maneira que agi, de dar tanta importância a passar, entendeu? Tipo assim, pra mim, se eu não tivesse passado na residência, eu acho que eu teria morrido. Era o meu pensamento. Eu não consigo ser melhor do que eu fui esse ano estudando todos os dias. Eu estudava muito. Eu e meu amigo Gabriel. Sim. Gabriel morava lá em casa. Depois a gente estudava de 7 da manhã. Eu não tenho como hoje eu estudar a quantidade que eu estudei naquele tempo. Pra mim, é impossível. Não tem mais a energia, né? Não, eu não tenho como. Que consegue então, assim, eu desprender. queria muito mesmo. E graças a Deus eu consegui. Então, assim, eu não esperava que a residência fosse fácil, entendeu? Até porque tem toda essa fantasia que criam que é ruim. E é ruim mesmo. Não é bom, não é um período bom. É um período, eu acredito hoje em dia que a coisa mais valiosa que a gente tem é nosso tempo. E você pega o seu tempo ali, o seu 24 horas de dinheiro, de tempo, e você doa 20 para a residência. Então, Tendo que conviver com pessoas que muitas vezes você não escolheria conviver no seu dia a dia. Total, entendeu? Então, assim, é uma coisa essencial para a formação. Não tem como você dizer, não faria. Faria, porque tem que fazer, entendeu? E hoje em dia, depois de formado, o que é que eu vejo? Que muitas das reclamações que eu tinha, porque é pesado e tal, são necessárias. Porque a vida do cirurgião é pesado. Não tem como você acabar de operar uma pessoa, pelo menos a maioria dos que tem senso de responsabilidade de cuidar com o doente, que é uma coisa que o Onofre ensina, isso ali você não pode negar. A gente sai com um senso de responsabilidade, assim, que chega a ser doentio às vezes, né? Mas é bom que seja. É bom que seja. É uma pessoa. Isso porque daí o que acontece, eu tenho... vou até abrir um parênteses aqui. Eu já recebi algumas críticas, até, assim, de pessoas próximas, dizendo pra mim, só, calma, vai dar tudo certo. Não vai, às vezes não. Pois é, você tem que encarar isso com mais tranquilidade. Eu digo o seguinte, no dia que você tiver com um parente seu sendo tratado por um cirurgião, você vai querer que esse cirurgião esteja assumindo essa postura. Você vai querer que seja um cara que esteja preocupado, que não esteja dormindo de noite, que chegue em casa com a cabeça no seu familiar. Porque é assim que ele salva a pessoa. Então, assim, esse pensamento que você tem é exatamente o que traduz a vida da gente hoje. Isso. Pode ter certeza. E aí, quando eu acabei a residência, eu acabei, assim, realmente desgaste emocional e físico muito grande. E eu odiei, não sei o quê. Mas, assim, vem a calma, vem a maturidade. Sim. Você começa a entender. Você descansa. Se você não se forma assim, você vai ser um profissional, no mínimo, estranho. Pra, assim, usar um eufemismo, né? Sim. Porque, bicho, é foda. Tipo assim, hoje em dia eu opero eletivas. Então eu faço, no geral, hernia e vesícula. E, às vezes, a gente pega aquelas vesículas... Eu chego em casa e eu fico, puta que pariu. Se eu chegar amanhã e a pessoa tiver com o mínimo de dor abdominal, eu quero morrer. Então, assim, não tem como você não ser assim, entendeu? Não tem. Você tem que se importar, né, com o paciente. Seja o que for, seja uma hérnia inguinal, entendeu? Que você vai atender no ambulatório depois, aí o vem vai chegar, estou morrendo de dor. Aí você se lascou, porque vai doer, entendeu? E esse senso de responsabilidade, ele vem, infelizmente, com o fardo do peso de fazer a residência. Mas é isso mesmo. Tá ligado? Eu fico imaginando qual seria uma forma possível da residência de cirurgia ser mais leve. Não tem. Para você formar um cirurgião. Eu vejo como. Eu vejo algumas... Não estou falando do tempo que você fica no hospital. Eu estou falando da maneira como isso acontece. Isso. Como se Por exemplo, residente. uma coisa que eu sempre falei. Hoje eu sou professora, mas eu fui residente, eu fui aluna. E a maneira como eu me portei como aluna foi recebendo tudo calada.
aguentando e andando. E depois que eu virei professora, eu não perpetuei o que eu achava ruim. Você fala isso em termos de cobrança Não. desnecessária? Vou explicar assédio, agora. moral. Isso. Tem Vou te dar um ótimas exemplo, eu vou te dar um exemplo tranquilo. Um exemplo tranquilo, que tem muito você o tempo todo é chamado de idiota. Às vezes você está operando e a pessoa está te chamando de idiota. De burro. Eu tenho um episódio de um professor que muitas vezes vocês falam, Giovana, você gosta de todo mundo. Não, senhor. Tem pessoas que eu encontro no shopping. Tudo bem. Tem pessoas que eu encontro no meio da rua e eu dou uma desviada assim, que eu não quero nem encontrar, não quero nem esbarrar. Eu tenho um episódio péssimo. Eu já contei aqui para vocês. Eu sempre fui, tipo, a estudante... eu era residente da cabeça e pescoço, né? Todo mundo sabia que eu queria fazer cabeça e pescoço. Então, eu tinha uma afinidade com isso. Então, tinha uma tráqueo. Chama Giovana. Às vezes nem era, não era da minha responsabilidade fazer. Eu fazia com muito gosto, eu gostava de fazer e se eu Isso na geral já. na geral. E aí, quando a gente tem os nossos rodízios lá, né? Eu também fiz lá no UOL. E na minha época a gente não rodava na cabeça e pescoço. A cabeça e pescoço tinha Não, a gente não rodava na cabeça e pescoço lá no UOL. A gente rodava na cabeça e pescoço na liga. Mas tinha. Para mim foi o melhor rodízio pelo qual passei. Foi muito legal. Isso. Eu não rodei. É uma pena. Depois vocês não pararam de Eu rodar. rodei no UOL já. Eu fui cobrir Belly. Vocês depois pararam de rodar lá vocês não rodam mais. O até meu hoje. foi no UOL já. Enfim, aí, só que tinha um cirurgião de cabeça e pescoço que operava lá no UOL. E ele, muitas vezes, não tinha ajuda do residente. Algumas vezes ele pedia ajuda da gente, às vezes, para dar uma alta, um negócio, por conta da logística. E ok, né? E aí teve uma intercorrência de um paciente da cabeça e pescoço e ninguém ia ver. Porque, enfim, aquele mundo à parte, ninguém da geral ia ver. Sim. E acabou que eu fui ver. Enfim, eu era residente, o residente que precisa resolver os problemas da enfermaria. Então, de um jeito ou de outro, sobrava para a gente. E aí, a partir do momento que você é residente, você precisa de um assistente para te ajudar, né? De uma maneira, pelo menos, indireta ali. Então, o paciente precisava ser reabordado e ele precisava de uma traqueostomia de urgência. Eu me lembro, e acho que foi o pior momento da minha residência, de todos, assim. Os momentos ruins marcam, né? Total. Eu levei o paciente para o centro cirúrgico, o paciente estava em sala. Fazer uma traqueostomia no paciente acordado é uma das coisas mais aterrorizantes e, ao mesmo tempo, mais emocionantes que você pode fazer. Agora, para um residente da cirurgia geral sozinho... E que não está emocionalmente preparado para isso. Perfeito. Por mais que eu tivesse acostumada com a cabeça e pescoço, não era. Ia ser minha primeira troca com o paciente acordado. Hoje em dia, quando eu vou ensinar meu residente, eu até falo para eles, já aconteceu de você quase que deixa o paciente morrer para você fazer e ele acordar. É uma coisa assim, uma das coisas mais emocionantes da vida da pessoa. Mas hoje eu tenho um controle emocional e eu tenho um N dessas situações que me permite ter uma tranquilidade para saber o momento, para saber a hora que eu tenho que... Para saber que está tudo indo Isso. bem. Eu fiz esse parar. procedimento com o meu professor, eu aqui, o paciente aqui acordado, sem respirar praticamente, e o meu professor aqui nas minhas costas me cutucando. Não tem para que isso? Tem que não sei o quê. Você não está fazendo não sei o quê. Me cutucando, não me ajudando, eu sozinha, sem ninguém. Um técnico me ajudando a abrir o material. Tipo assim, totalmente desnecessário. Ele passou o tempo inteiro reclamando, brigando comigo. Foi no UOL. Eu olhando para ele e falando, o senhor quer fazer o quê? O paciente vai morrer, o paciente está ficando sem respirar. Aí ele me olhava como quem diz assim, tem que fazer. Mas não sei o quê, e me cutucando. E eu de luva e eu tendo que fazer. Então, assim, essa de fato, acho que foi uma das piores situações. Eu acho que o professor tem que saber a hora de reclamar, a hora de ajudar. Ele não ajuda nada chamando você de burro, de imbecil, de idiota. Gritando. Isso. Não, agora, eu concordo que não é um passeio no parque. Você precisa, de fato, acordar cedo, se preocupar e, né, se dedicar. Eu acho que é do ponto de vista de você cobrar De volume, assistência né? para o paciente. Mas, e agora, por isso que eu comecei com ela. Aí eu te faço essa pergunta. Você notou diferença do tratamento daqui para o tratamento que você teve na sua residência de vascular? Pronto, Fernandinho, falei da Gritante. expectativa de como foi aqui no North Lopes, como foi a realidade e como foi lá no Barão do Pronto, Centro. minha expectativa já era a pior possível, no sentido de que sabia que a residência era pesada, sabia que existia assédio, enfim, né? Eu já entrei ciente disso e preparada para isso.
Só que eu acho que com o decorrer da residência, com o decorrer das situações, porque assim, quem é responsável, ele se cobra também, tem a autocobrança, né? Tipo, não necessariamente eu preciso de outra pessoa me dizendo, você precisa fazer mais, você precisa estudar mais, você precisa dar mais atenção ao seu paciente e tudo mais. Então, existe a autocobrança, né, da gente saber operar, né, que às vezes a gente tem uma imaturidade que a gente acha que tem que fazer tudo, tem que saber tudo o tempo todo, e não é assim, né? Existe uma curva de aprendizado, um processo e tudo mais. Então, eu já entrei com a expectativa de que seria difícil, mas no decorrer da residência, juntando cansaço, juntando todas as situações, foi mais difícil do que o que eu esperava, né? Eu acho que a gente passou por situações que a gente não precisava ter passado. Eu acredito que é importante para o cirurgião ter essa cobrança, ser submetido a uma certa pressão, porque no nosso dia a dia a gente trabalha sob pressão, né? Mas eu acho que em algumas situações ali houve um excesso. Com certeza. Um excesso. De algumas pessoas, na verdade. Pontuais. Não pontuais, assim, não foram todos, certo? E olha que nós não somos do mimimi, né? Não mesmo. Mas, enfim, e comparando com a minha residência de agora, né, de vascular, a diferença é gritante. Gritante, assim, total. Eu tive aula não só de vascular, como eu tive aula de tratamento de pessoas, de liderança. Para você ser um líder, se mostrar líder e ter controle da situação, ter controle das pessoas da sua equipe. Demais. E ter respeito, você não precisa diminuir o outro, gritar, enfim. Na verdade, isso é uma postura de extrema insegurança, né? Exatamente. Extrema insegurança. Você sabe que quando eu era, assim, eu tava do R2 para o R3, eu tava tendendo a me tornar esse tipo de cirurgião e cheguei em alguns momentos a me comportar dessa forma. E aí, eu lembro demais que o doutor chegava para mim e dizia, rapaz, não faça isso. Não seja assim no campo. Porque isso contamina toda a sala, contamina toda a equipe. A gente tem esse poder, né? As pessoas percebem que você está transpirando insegurança e todo mundo fica preocupado. Isso é um sinal de instabilidade emocional que Exatamente. bota até em risco a segurança do próprio paciente. Exatamente. Né? É um preditor Mas de erro. eu acho que o cirurgião fica um pouco marcado, porque ele vai entrando nesse ciclo e ele não reconhece. Então, é comum, por exemplo, lá na Liga, por exemplo, você tem uma distribuição dos técnicos, da equipe para cada sala. É nítido que quando você vai para determinada sala, eles fazem, ai, meu Deus, eu já estou ali com aquele médico, entendeu? Isso. Então, assim, isso não reflete só nos estudantes, nos residentes, isso reflete na equipe inteira. E eu acho que isso resvala muito até em educação. Só que eu acho que não tem o moído da reclamação, né? Vai virando esse redemoinho, um vai ensinando para o outro a como fazer, e aí para você sair daquele ciclo, né? Porque está todo mundo fazendo desse jeito e acha que se ensina desse jeito. Então, eu Acha nunca que se cria pessoas fortes Isso. desse jeito. Né? Eu nunca concordei. Inclusive, pode perguntar para quem passou comigo, por exemplo, como estudante quando eu era residente, ou outros residentes lá na USP mesmo, quando eu passei como R+, eu nunca me comportei da mesma maneira como se comportaram comigo. Eu sempre retribuí de maneira diferente, porque o que eu acredito é que, se eu critico aquele comportamento, eu não posso reproduzir aquele comportamento. Então, não é porque não me deixaram operar ali e me xingaram ali que depois eu vou fazer a mesma coisa. Muito pelo contrário. Eu vou dar a cirurgia para o outro, eu vou ensinar, eu vou ter paciência, entendeu? E eu acho que é muito simples, sabe? Você está errando, nesse momento você não é capaz de fazer aquilo, eu vou fazer, você vai ver. Até o momento que eu vou sentir que você é capaz de fazer. Vamos tentar de novo. Sem imbecil, sabe, burro e afins. É difícil, assim, pra mim entender. Eu sou, hoje em dia, não vou me chamar de professora, mas assim, eu trabalho lá na Sala Vermelha de Macaíba, porque eu amo urgência também, eu amo urgência. E aí eles te chamam de professora, é tão fofinho, né? Eu acho fofo.
na academia. Eita, a senhora, eu digo senhora. Mas eu acho ótimo, porque essas meninas encontram comigo. Não, Até bem pouco tô tempo era a pagando. doutora Giovana, Não, até professora. hoje, Vá. Eu já desisti. Ô, professor. Não, é Não, desse não, jeito. não. Não, Não em consigo. qualquer canto, pode ser numa academia, pode ser numa festa. Professora Ferrol, meu amor, eu já desisti também. Meu amor. Mas enfim, o que eu tava falando aqui, não é fácil ensinar. Não é fácil ensinar. Não é às vezes você não tem paciência mesmo, porque chega um momento, tô em tal período, espera-se que você saiba de algumas coisas. Então existe uma grande diferença entre, amigo, você tá ruim, entendeu? Isso é falar uma verdade. Se você receber isso como grosseria, aí você vai pra terapia, o problema já é seu, entendeu? Então, você reconhecer que você não é bom naquele momento, ouvir uma crítica é uma coisa. Agora, você ridicularizar uma pessoa é outra coisa, entendeu? É uma linha que, às vezes, pra alguém que é um estudante e tal, que é imaturo, é um pouco tênue. Hoje eu consigo enxergar isso. Hoje eu tenho algumas pessoas que eu preciso dizer, eu não vou deixar você entubar, eu não vou deixar você fazer o acesso central, porque você não sabe. E aqui não é uma brincadeira, ponto. Entendeu? É diferente de uma pessoa dizer assim, vem fazer pra eu tirar onda com sua cara. É o que eu percebo que... Porque assim, acontece isso. Eu faço a preceptoria lá no Hospital Universitário, completou agora em março 7 anos. Né? E eu vejo como eu cresci realmente nesse sentido, desde que... Eu acho que eu não peguei vocês por lá, peguei vocês só no Deoclésio, né? Eu acho que não peguei Não, vocês pegou no já. UOL, O senhor pegou dava 2017. pouco plantão. Mas E pegou, sim. Lá no UOL. lá no UOL. A gente teve pouco contato no UOL mesmo. Foi pouco contato no Era UOL. mais no Del. Era mais no Deoclésio. Quinta noite, não era? Mas assim, mas eu me lembro que lá no UOL, quando eu comecei como preceptor, eu já tinha uma certa segurança para operar, mas eu tinha muita insegurança para deixar uma pessoa assumir o controle do campo cirúrgico e eu acabava, às vezes, me estourando. Isso era sem querer. Não era com a intenção de ridicularizar a pessoa, não era assumindo esse comportamento sádico, que eu também concordo com isso, que é algo que é totalmente condenável. Era porque eu não tinha segurança. De resolver o problema que ele poderia Caso causar. Rapaz, se esse cara, sei lá, Sim. sexualizar esse colédoco, se esse Sim. cara... Total, O que homem. é que eu vou fazer, entendeu? Sim, claro. Total. Então, assim, com o contato que eu comecei a ter com os residentes, com alunos, comecei, e claro, com o crescimento profissional que graças a Deus naturalmente tive, eu cheguei num patamar hoje que eu tenho total segurança para entregar toda a cirurgia bariátrica que eu faço no hospital para o residente. Você tem que confiar numa pessoa que você nem conhece. Exatamente, mas o que é que eu Né? digo, Dá o seu Fernanda? paciente Eu ali. disse assim, André, bicho, a cirurgia demorou um pouco mais de tempo. Eu digo, bicho, mas estava fazendo tranquilo. E eu digo a você, para mim hoje eu me sinto muito mais confortável em ajudar o residente e orientar, porque eu percebo que eu tenho muito mais controle do campo, ajudando o cara, expondo para ele poder fazer as manobras, entendeu? Eu acho que aí é tempo, né? Não tem Mas como. faz parte até... Tem como. E aí, É uma curva de aprendizado até do Até ensinamento. isso, É. Exatamente. E assim, hoje eu fico muito mais tranquilo, porque assim, o pessoal entra comigo em cirurgia e eu percebo que não fico mais com aquele clima tenso e a sala também não fica mais. Mas assim, até isso envolve vários momentos de reflexão e de tentativa de autoconhecimento e de reconhecer onde você está errando. Para que você não possa repetir isso aí, você não possa ser visto como aquele cara que ninguém quer entrar em cirurgia com você. Isso, Eu isso não aí quero- é triste, Eu, não né? quero, eu nunca queria ser visto assim, claro que a gente não está lá para fazer amizade, mas assim, eu não queria ser uma persona não grata para quem eu estou dando as orientações. E eu perguntei isso para você justo porque eu senti muito isso, né? Quando eu saí da residência de cirurgia geral, que eu fui para a USP, eu imaginei, se aqui... foi isso que eu imaginei. Na USP você porta, né? Então, foi o que eu pensei. Então, vou chegar calada e lá, numa logística inicial, de chegar 4 horas da manhã, o que já era ruim aqui, lá ficou muito pior, né? Mas, lógico, me enchiam muito a paciência, até porque eu era de fora e eles têm, de fato, essa cultura de atormentar mais quem é de fora, de te puxar até você desistir, até aquele determinado momento. Então, o começo é pior mesmo. Mas, em momento algum, há um desrespeito nesse sentido de idiota, de Como imbecil. ser humano, né? Isso. Agora, ele vai me perguntar até eu não saber e todo mundo ali na sala ri, e você pode até se sentir mal com isso, mas ele não passou daquilo ali. E aquilo ali se perpetuando até que teve uma hora que eu venci todas as etapas das perguntas, né? Cansada, exausta, mas em momento nenhum
teve alguma situação Não como a era que eu... sobre sua pessoa, era sobre o conhecimento na área. Isso, em momento nenhum eu tive uma situação como eu tive aqui, né? E não foi só uma situação. E ainda digo mais. Às vezes as pessoas me perguntam, que é outro assunto que eu vou passar a bola para vocês, se existe diferença em você ser mulher. E eu digo com clareza que lá eu não senti. Aqui eu senti. Total. Né? Não, aqui nossa turma só tinha um homem, né? Eram 9 mulheres e um homem. Depois passaram a ser 8, mas enfim. Inclusive, isso foi muito, muito, muito discutido quando começou a residência, né? A gente escutava bastante. Ah, meu Deus, isso não vai dar certo, vocês E vão esse é um brigar. assunto que eu quero que você fale, né? Dessa saída. Vale a Sim, pena? certo. Não, a saída, Isso. né? que Vale a pena. A saída... Entra nesse assunto aqui. Isso, a saída da nossa colega se houve, né? Aconteceu justamente por conta de assédio, né? E eu estava presenciando, eu estava na hora. E, assim, como mulher, hoje isso abriu vários links na minha cabeça de coisas que eu ouvia falar e que eu não entendia muito bem. Mas eu não consegui ter reação. E a gente não tem mesmo, tá? Eu é não normal. consegui ter, eu simplesmente... É impressionante eu como a tava de gente não frente tem. pro computador, eu comecei a ouvir a situação, aquilo me incomodou e eu percebi que estava incomodando ela também. E foi piorando, 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 e eu não tive coragem nem de virar e olhar. Eu não tive essa coragem. Eu fiquei totalmente paralisada. Hoje, com certeza, você faria de uma maneira diferente, Sim. né? Hoje, com certeza. E eu chorei na hora, olhando de frente pro computador, de costas para a situação. E depois de um certo tempo, foi que eu consegui levantar, puxei ela pela mão e disse, vamos sair daqui. E a gente saiu, foi pro banheiro, chorou, enfim. Só para as pessoas entenderem, não é que alguém tentou ficar com ela, não é isso, não entendeu? é isso. O assédio, ele acontece de diversas formas, a maioria delas de forma extremamente sutil, Isso. entendeu? E estrutural. Algumas coisas não é diretamente uma pessoa falando com você sobre algum assunto. Mas nesse caso de Belle, foi uma ridicularização dela sobre um assunto que era, tipo assim, um relacionamento dela, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu o auge da situação, porque isso foram uma soma de situações que aconteceram. A conversa foi piorando. Não, de dias, né? Sim. Na verdade. Tipo assim, E vocês... uma situação com X pessoa, outra situação com X pessoa. E, essa menina não vai aguentar ficar aqui, vamos ver... Isso, onde elas que vão vai. brigar, né, entre si. Mas voltando um pouco ao assunto, vocês duas entraram num tema que eu queria puxar aqui, que é não diretamente entre o assediador, digamos assim. Quando a gente fala assédio, a gente não está se referindo unicamente ao sexual, tá? Para deixar bem claro. Ao assediador e à vítima. Entre esses dois, muitas vezes, e na maioria das vezes, existem outras pessoas, muitas vezes pessoas da equipe, às vezes colegas, às vezes enfermeiros, técnicos de enfermagem e tudo mais. E o papel dessas pessoas é fundamental na situação, né? Porque uma vez que você vê que uma pessoa está falando, assediando outra, e você ri, e às vezes você ri porque você não sabe o que fazer, tá todo mundo rindo, você entra no jogo e começa a rir, né? E você vê todo mundo rindo daquela situação pela qual você está passando, isso magoa e deixa a situação muito pior, né? No final da residência, quando a gente já tinha feito muito mais uma amizade mesmo com os técnicos de enfermagem, enfermeiros e tudo mais, eles defendiam a gente. E quando eles não tinham voz para defender a gente, né, frente ao nosso preceptor ali, o preceptor virava de costas, eles faziam, não, você não é burro. Olha aí, a cirurgia tá indo tudo bem, tá dando tudo certo. Vá, continue. Então, eles incentivavam a gente, o que é muito legal, né? Mas o mais natural é que as pessoas, elas invadam o assédio junto. Agora, né? esse Elas tipo vão junto com a situação. Esse tipo de situação não aconteceu, eu não lembro de ter acontecido comigo. Eu não sei se pela minha postura... Você é quase um homem, você não conta. Volta. Brincadeira. Aí eu não tenho muito o que falar, entendeu? Porque eu acho que eu ia mandar e tomar no cu. Eu também verdade acho, mas é mesmo. por isso. Mas é o seu posicionamento. Aí eu acho que as pessoas não é que me respeitassem, mas disseram, não, se eu fizer isso aqui com ela, se eu ridicularizar, ela vai me ridicularizar também.
Eu acho que Eu- essa menina aqui não vai ficar Eu acho lá, que não. a sua Aí- postura é diferente já, naturalmente. Aí comigo, eu não consegui sofrer isso daí diretamente. Eu sofria pelas meninas, porque eu acho que todas Eu acho que passaram Fernanda, por nesse isso. ponto, talvez a Fernanda, ela tem mais uma receptiva. voz suave, né? Então, ela tem um jeitinho meigo. É a pior que tem. Mentira, não fala assim, não. Ela realmente O não que eu é... estou pensando, ninguém nunca vai Isso, saber. ela não é tão meiguinha, de fato, quanto o que ela passa externamente. Mas mesmo. o que ela passa... Nossa, olha só que perfeição, que coisa maravilhosa. Não é, mulher. Uma mulher lourinha dessa, Quando perfeitinha, eu que parece sou- uma eu que boneca sou de a besta. porcelana. Eu que sou a besta, Não, mas eu também sou... não. E aí eu acho que ela talvez Mas tenha sofrido bem mais com isso, né? E esse exemplo que aconteceu nesse período de vocês, ele foi muito forte, né? Sim. Uma situação dessa não aconteceria com um homem. Foi um divisor de Não, águas. Nunca aconteceu Não com um aconteceria. homem, na verdade, né? Serviu de exemplo para muita gente, né? Sim. Muitas pessoas botaram o pé no freio e fizeram, epa, nós Gente, temos pra uma vocês- turma de Ela mulheres, desistiu. não pode Para falar vocês terem uma tanto ideia, assim. né? eu não vou saber assim dizer os dados, né, numéricos, mas assim, o pessoal da UFRN, os alunos, não estavam prestando mais residência para cirurgia anual por muito tempo. Por Isso. quê? Porque o menino chegava no rodízio e dizia: "Eu vou fazer isso aqui, never". Então, por exemplo, a nosso ano era todo composto de UNP. Não tinha uma pessoa da UFRN. É. Como é que você é da instituição e você não quer fazer residência lá, E assim, entendeu? durante muito tempo foi uma residência que só entrava praticamente gente que era da casa, porque todo mundo queria fazer lá. Queria fazer lá. E vamos fazer um novo parêntese, a residência é excelente. Demais. Excelente. Eu gosto A residência em si é excelente. Acho que o que peca mesmo é essa Mas assim, questão. né? são pessoas pontuais e eu acho que, pelo que eu troco ideia com a galera, tá, graças a Deus, Bem cada melhor. vez não tem Então, espaço eu pra acho que isso, melhorou, entendeu? eu acho que melhorou muito mesmo. Não vou mentir, não. Não tem espaço, Até eu acho, porque mais pra isso, sabe? Ninguém Acho que aceita mais, passou né? já isso aí. Assim, tem, mulher, tem, não tem como não ter, mas assim, na intensidade que era, entendeu? Acho que não. E é porque a gente já pegou um negócio bem mais de boa. viu? Mas eu ainda sofri Mas- brincadeira com estupro. Mulher, você já me ligou chorando. Claro, várias vezes. Não Várias foi só vezes. uma vez. Fernandinha, e eu, Sério? mulher, e eu ficava indignada, Tipo assim- eu, amiga, como assim? Ela disse, não, porque... Posso contar, né? Pode. Me chamaram de gorda. Eu falei, uma É. pessoa que é do tamanho do não sei o que, ele chamando de gorda? Tu não falou nada, mulher? Ela, não sei o que, entendeu? Eu sou como você, eu também não Coisa falo, que não. a gente não pode comentar durante a residência. Ninguém vai chegar pra você e falar, professor, sabe o que é que o outro professor falou comigo? Não vai Não, fazer eu podia isso. falar, isso podia ter sido eu, mas num clima de descontração. Não, Não, professor, não, não, não é do gordo, não. Eu tô falando da questão do estupro. entendi. Tipo assim, a gente saindo, eu e outra residente mulher, saindo tarde da noite de uma cirurgia, tipo, 2 horas da manhã. Aí eu comentando com ela. Não, foi não. Eu comentando com ela, onde é que tá seu carro no estacionamento? Aí ela tá em tal canto. Eu disse, pronto, vamos no meu. Aí eu te deixo no seu carro e aí a gente sai, né? Pra ela não andar sozinha e tal. E aí, essa determinada pessoa, que é homem, né, preceptor, falou assim, cuidado, né? Vai que alguém faz alguma coisa com vocês. Quer dizer, dependendo, talvez até vocês gostem, né? Tipo assim, Passada. isso não é uma coisa que se fala, né? E aí é o tipo da coisa que a gente faz. Tá bom. O que a gente pode falar numa situação dessa? Aí fica calada, né? Porque E aí você fala Então- para as outras pessoas, ele vai dizer, é mentira, né? Então, não foi bem assim, era brincadeira, né? Não é assim? brincadeira, você entendeu Brincadeira. errado, É. né? Agora, eu vi muitas situações, assim. Eu vi falar, né? Eu realmente, assim, não presenciei tanto. Sem falar na questão de, mulher não dá para cirurgia. Eu ia perguntar se vocês perceberam de muita gente lá questionamento sobre a competência só pelo fato de vocês serem mulheres. No Porque início. No isso início. aí, na verdade, assim, eu pelo que eu me lembro assim, da turma de vocês, do contato que a gente tinha no DEL, em geral, das que eu me lembro da turma de vocês, e a gente mede muito isso pela tranquilidade que a gente tem no plantão. Sim. Por exemplo, quando eu tinha você no plantão, ou então você no plantão, ou Camila, ou então. Quem mais era da turma? Luana, Luísa, Maili. Pronto, as meninas, Maili, Luísa, todas, quando estavam no plantão, eu ficava super sossegado, porque assim, sabia que tinha uma pessoa, um Um residente, senso de que responsabilidade. né? somava na equipe. Porque é isso que vocês fazem lá no Deocletos, né? E aqui, óbvio que eu não estou
assim, puxando o saco de vocês, de jeito nenhum, porque vocês estão aqui, mas é porque realmente é como eu me sentia quando eu estava no plantão. Dizer, beleza, Camila tá aí, Fernanda tá aí, Jéssica tá aí, Luiz tá aí, Maili tá aí. Até a tranquilidade de saber se chegasse alguma coisa que a gente não soubesse resolver, Que era uma pessoa que tinha noção, a gente chamaria, ia né? chamar a gente para discutir um caso, que tinha como dar opinião num caso. Quantas vezes eu não fui discutir um caso com o residente, que o residente chegou para mim e disse, você não acha que é melhor fazer dessa forma, não? Eu digo, bicho, é isso mesmo, bora fazer isso aí. Mas você está falando de já conhecendo, né? Já conversando. Sim, mas eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Quando eu fiz a prova para a USP, a gente passa por uma entrevista. Uma entrevista que são perguntas que normalmente você acha que você vai ter alguma pergunta técnica, alguma coisa assim, mas depois que você passa pela prova teórica e pela prova prática, a entrevista é uma prova, uma conversa pessoal, né? Tem coisas que eu acho que pergunta para todo mundo, tipo, você vai precisar trabalhar fora, né? Você vai perguntar para homem e para mulher. Eu duvido que eles tenham perguntado para os homens como era o relacionamento que eles tinham, se eles pretendiam ter filhos, porque eu fui questionada com relação a isso. Se eu namorava, se eu era casada, se eu queria ter filho, qual era o meu planejamento familiar. E por que não perguntam para os homens? Tem nem lógica isso. Eu fui É lógico que é diferente. É lógico que é diferente, entendeu? Então, assim, não é só uma questão de você duvidar da capacidade. E aí, se eu tiver filho também? Faz parte. Essa é a diferença social de fato. E a Aline, né? Não, Foda. existe uma diferença social.